dizendo? O mercado, a Faria Lima, o Centrão e a extrema-direita estão buscando um candidato para que o Lula não vença a eleição no primeiro turno. Por quê? Todos os prognósticos levam em conta ali que o presidente Lula vencerá a eleição de 2026 no primeiro turno, que sairá, inclusive, muito melhor do que muita gente, inclusive da própria Faria Lima, imaginava, e que com a desistência do Tarcísio de Freitas para ser candidato ao governo de São Paulo de novo, né, já que ele entendeu que se ele fosse candidato à presidência da República, a chance de ele vencer seria pequena. O que é que a Faria Lima está fazendo agora? Na boca miúda, como a gente fala aqui no Nordeste, ele já reconhece, ó, o Lula está imbatível, reduziu ali 16 pontos de rejeição em 3 meses, em algumas pesquisas, inclusive, já a aprovação já superou a rejeição, a reprovação. O Tarcísio despencou nas intenções de votos ali, o Lula deve vencer a eleição no primeiro turno. O nosso objetivo agora é impedir que ele vença a eleição no primeiro turno. E por conta disso, o que é que a Faria Lima está fazendo? Está pensando nesse nome. Qual é o nome, Carlito? Eu já trouxe e repito, para mim o nome que a Faria Lima quer para concorrer contra o Lula em 2026 é o Ratinho Júnior. É um erro calculado, né? É uma derrota calculada, melhor dizendo. Por quê? Quando eu terminei o meu curso de ciência, na verdade, durante ainda o curso de ciência política, eu descobri algumas coisas da política que me deixaram meio em choque, de certo modo, né? Por quê? Eu descobri, por exemplo, que nem toda eleição você lança um candidato para vencer. Para você que deve estar ouvindo isso aí, deve ficar meio confuso, né? Peraí, Carlito, como é que nem toda eleição se lança o candidato para vencer? Dependendo do cenário político, a candidatura de uma figura ou outra, ela é baseada ali no que a gente chama de construção da imagem, construção da carreira, ou seja, você lança o candidato uma vez, apresenta ele para a sociedade, você lança o candidato 2 vezes, fortalece supostamente ali a força que esse candidato pode ter como alternativa, para lá na 3ª ou 4ª vez esse candidato ser viável. Em alguns lugares acontece isso, tá? É mais comum você ver isso, por exemplo, em algumas capitais, porque você vê às vezes um determinado candidato se lança candidato a prefeito, perde. Aí na outra eleição se lança candidato a governador, perde. Mas você consegue dar uma projeção ao nome dele para que ele passe a ser uma figura conhecida. No caso do Ratinho Júnior, o que a direita quer fazer com ele é exatamente isso. Ele é um governador bem avaliado no Paraná, tem uma boa aprovação no sul do país, mas no resto do país ele ou é desconhecido ou é rejeitado. Então, qual que é a ideia da Faria Lima? Para que o Lula não vença, entre aspas, por WO, né, porque não tem um candidato que faça qualquer tipo de frente, o eterno 1,5% Caiado não será essa ameaça. O Romeu Ovo, né, o Romeu Zema, que falou eu ovo, né, o Romeu Zema do eu ovo, também não é uma ameaça. Então, desses candidatos aí, o que seria supostamente mais limpinho e que conseguiria, em tese, um destaque maior seria o Ratinho Júnior. Primeiro, pela aprovação que ele tem no Paraná. Segundo, por ser alguém ligado ao Tarcísio e ao mercado. E terceiro, porque o Ratinho, né, o rato velho, o rato pai, o ratão, ele é muito conhecido aqui no Nordeste. Então, a estratégia do Kassab é botar o rato velho para ser o garoto propaganda do rato novo. O ratão para ser garoto propaganda do Ratinho, né, do Ratinho Júnior. Tá? E o que é que aconteceria, Carlito? A Faria Lima sabe que o Ratinho Júnior não vencerá a eleição, porém, existe a possibilidade de, dependendo de como for o cenário, de como for a estratégia montada pela equipe do Ratinho, o Lula pode vencer a eleição apenas no segundo turno. Eu, particularmente, acho que é pouco provável que o Lula perca a eleição, vá para o segundo turno, perdão, com o Ratinho Júnior, ou que ele não vença a eleição no primeiro turno neste cenário. Claro, muita coisa pode mudar, como a gente viu, mudou em 3 meses tudo no Brasil. Em 3 meses o Lula deixou de ter uma rejeição, uma reprovação alta e passou a ter uma aprovação alta. O Lula deixou de estar estagnado na pesquisa eleitoral e passou a crescer mais. Os que estavam na cola ali do Lula começaram a cair. Então, assim, muita coisa pode passar por debaixo da ponte, mas vendo esse cenário como está hoje, a vitória do Lula no primeiro turno, para mim, é algo não só real, como é algo sólido. E aí a matéria aqui publicada no Diário do Centro do Mundo traz: Faria Lima aponta bom momento de Lula e projeta a vitória no primeiro turno em 2026. Entre investidores e banqueiros da Faria Lima, o tom de conversas mudou. O que antes era apenas um reconhecimento do favoritismo de Lula à reeleição, agora evoluiu para a possibilidade de vitória já no primeiro turno, conforme informações do colunista Guilherme Amado do Platô BR. Detalhe, apesar do Guilherme Amado estar trazendo isso aqui
para discussão agora, isso é uma análise que está sendo citada há várias semanas, inclusive na semana passada o próprio Lauro Jardim já tinha trazido isso na grande mídia também, né? Além de mim, evidentemente, que já tinha falado, de outras pessoas que já tinham falado, né? Então, não é uma novidade o que o Guilherme Amaro está trazendo, é algo que já é discutido há um certo tempo. A percepção é de que o presidente atravessa um dos momentos mais favoráveis de seu terceiro mandato, enquanto a direita enfrenta uma crise profunda e sem lideranças claras. Segundo executivos e analistas ouvidos em rodas de conversa no principal centro financeiro do país, a melhora na avaliação de Lula está ligada à sua combinação de acertos políticos e estabilidade institucional. Ou seja, a tese de que o Brasil viraria uma Venezuela em 6 meses foi por água abaixo, né? A crise diplomática com os Estados Unidos, que inicialmente gerou apreensão, acabou fortalecendo a imagem do presidente. O discurso de soberania nacional reacendeu a identidade política do governo e deu a Lula uma pauta positiva no cenário internacional. A Faria Lima avalia que o petista recuperou protagonismos políticos após discursos firmes na ONU e na Casa Branca. Na Casa Branca, para quem não sabe, através da videochamada, tá? O Lula não foi na Casa Branca. Na ONU, Lula e Donald Trump demonstraram sintonia, com o republicano exaltando a química existente entre os dois. Dias depois, o presidente brasileiro conversou com Trump por telefone e alinhou o encontro entre chanceleres, que aconteceu inclusive na última quinta-feira, né? Entre Mauro Vieira, nosso chanceler, e o representante do Estado americano, o Marco Rubio. E aqui, meu amigo, quando a Faria Lima reconhece isso, eles não reconhecem isso de boa vontade não, tá? Eles reconhecem isso meio pé da vida, porque eles são praticamente obrigados a reconhecer que esse cenário é um cenário que, apesar de ser um cenário que eles não queriam, é um cenário que precisa ser reconhecido porque, como eu disse, não depende da vontade deles, é matemática básica, tá? Então, além do bom momento do presidente Lula, o que o Maquiavel chama, inclusive nesse livro aqui, ó, esse livro aqui, eu até separei esse livro aqui para citar, O Príncipe de Maquiavel. Ele cita uma coisa chamada Virtus e Fortuna. No meu livro, inclusive, o Descomplicando a Política, eu falo um pouco sobre o Virtus e Fortuna também. O Virtus e Fortuna fala basicamente de um líder estar no momento certo, na posição certa, com fatos que acontecem e que colaborem para que ele saiba lidar bem com aquela situação. Ou seja, o que aconteceu em relação ao presidente Lula é justamente toda essa situação envolvendo o tal Virtus e Fortuna, envolvendo o Eduardo Bolsonaro, envolvendo o Paulo Figueiredo, envolvendo os ataques à democracia brasileira, os ataques à soberania nacional, e o Lula seguindo quase que ipsis literis o que prega esse livro aqui, acabou tirando de forma positiva toda essa ação envolvendo aí os ataques contra a soberania nacional promovidos pelos Estados Unidos da América e os atos antipatrióticos do Eduardo Bolsonaro, dos bolsonaristas contra o seu próprio país. Além de tudo isso, tem as ações que o governo tem tomado, né, que são de interesse da população. Conseguimos aprovar, alguns dias atrás, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 na Câmara dos Deputados. Está sendo discutida a PEC que acaba com a escala de trabalho de 6 dias por um dia de folga, para que seja reduzida para pelo menos 5 dias de trabalho e 2 dias de folga. Está sendo feito um estudo para se ter a isenção de transporte, de tarifa zero, melhor dizendo, se tem ali o não pagamento, né? Se tem a tarifa zero no transporte público nas cidades brasileiras, ou pelo menos nas principais cidades brasileiras. Teve recentemente a aprovação de um projeto do governo que isenta de pagamento de energia elétrica 60 milhões de brasileiros. E o governo também lançou hoje, ó, o programa que vai disponibilizar ali 40 bilhões em empréstimos para famílias que têm casas populares. Muitas dessas, inclusive, casas que foram conseguidas através do Minha Casa Minha Vida. Então, o que a Faria Lima está fazendo, basicamente, é analisar o básico, entender o óbvio, é não inventar a roda, é não colocar pelo em ovo, é basicamente ver o que está diante dos seus olhos. Eles estão satisfeitos com isso? Evidentemente que não. Eles queriam que o Lula fosse o candidato que disputaria a eleição no ano que vem para a reeleição com chance de vencer ou vencer no primeiro turno? Também não. Mas eles entenderam que, infelizmente, no cenário que está acontecendo, ou é assim ou vai ser pior que isso, né? Eles não têm muito o que fazer, então a Faria Lima já reconhece mais uma vez a vitória do presidente Lula no segundo turno. Quando isso começa, no primeiro turno, perdão, quando isso começa a vazar, gente, para a grande mídia tradicional, tá? É porque é um sentimento genuíno. Porque se não fosse um sentimento genuíno, eles fariam de tudo para tentar abafar,
para impedir que isso saia de dentro das rodas de conversa da Faria Lima e chegue, por exemplo, nos debates políticos. Mas é isso aí. Mais uma vez, informação de que a Faria Lima reconhece a vitória do Lula no primeiro turno.